Imagine descobrir um navio navegando sozinho pelos mares gelados do Ártico, com toda a tripulação congelada em suas posições, como se o tempo tivesse parado instantaneamente. O capitão ainda sentado em sua mesa, segurando uma pena como se estivesse escrevendo no diário de bordo. Esta não é ficção científica, mas uma das mais perturbadoras lendas marítimas da história. O misterioso caso do Octavius, o navio fantasma que supostamente navegou congelado por 13 anos através das águas árticas. Uma história que desafia nossa compreensão sobre vida, morte e os mistérios dos mares polares. Se você é fascinado por mistérios históricos e lendas marítimas, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam estas histórias extraordinárias. A história do Octavius nos transporta para o século XVIII, uma época em que a navegação pelos mares árticos representava um dos maiores desafios conhecidos pela humanidade. Durante este período, a busca pela famosa Passagem do Noroeste obsessionava navegadores, comerciantes e exploradores de todo o mundo. Esta rota mítica prometia conectar os oceanos Atlântico e Pacífico através do Ártico, reduzindo drasticamente o tempo de viagem entre a Europa e a Ásia. O Octavius era um navio mercante inglês que, em 1761, decidiu tentar esta travessia perigosa. O capitão, cujo nome se perdeu na névoa do tempo, comandava uma tripulação experiente, mas mesmo os marinheiros mais habilidosos sabiam que navegar pelas águas árticas era equivalente a desafiar a própria morte. As condições climáticas extremas, os icebergs gigantescos e o risco constante de ficar preso no gelo tornavam cada expedição uma aposta desesperada contra as forças da natureza. O Octavius partiu da Inglaterra com destino à China, carregando mercadorias valiosas e as esperanças de um retorno lucrativo. A tripulação estava bem equipada para a jornada, com provisões suficientes e instrumentos de navegação adequados para a época, mas ninguém poderia prever o destino terrível que os aguardava nas águas geladas do Ártico. Em outubro de 1762, o navio baleeiro Herald, comandado pelo capitão Warren, navegava pelas águas geladas próximas à Groenlândia, quando seus vigias avistaram algo extraordinário e perturbador. Um navio solitário deslizava lentamente através do gelo, aparentemente sem controle, suas velas parcialmente desfraldadas, tremulando ao vento ártico. O Herald se aproximou cautelosamente e a tripulação logo percebeu que algo estava profundamente errado com a embarcação misteriosa. Não havia sinais de vida a bordo, nenhum movimento nas cobertas, nenhuma resposta aos seus chamados. Quando finalmente conseguiram abordar o navio silencioso, os marinheiros do Herald fizeram uma descoberta que os acompanharia pelo resto de suas vidas. O navio estava completamente congelado e toda a tripulação havia se transformado em estátuas de gelo, preservadas em suas posições exatas no momento da morte. O capitão ainda estava sentado em sua cabine, com uma pena congelada na mão, como se tivesse sido interrompido no meio de uma frase enquanto escrevia no diário de bordo. Os marinheiros estavam espalhados pelo convés, alguns ainda segurando cordas e instrumentos, outros ajoelhados como se estivessem trabalhando quando o frio mortal os alcançou. A visão era tão perturbadora que alguns dos homens do Herald recusaram-se a continuar explorando o navio assombrado. O mais chocante de tudo foi a descoberta do diário de bordo, onde a última entrada escrita com caligrafia trêmula indicava a data de 11 de novembro de 1762, exatamente 13 anos antes do encontro com o Herald. As implicações desta descoberta eram absolutamente aterrorizantes. Se o diário estava correto, significava que o Octavius havia navegado sozinho pelos mares árticos durante 13 anos inteiros, com sua tripulação morta e congelada, como um navio fantasma deslizando eternamente através das águas geladas.
A tripulação do Harold, embora chocada, teve a presença de espírito de examinar mais detalhadamente o navio misterioso. Encontraram evidências de que a tripulação havia tentado desesperadamente sobreviver ao frio extremo, queimando móveis e qualquer material combustível que pudessem encontrar. Os corpos estavam perfeitamente preservados pelo gelo, mantendo suas expressões finais de desespero e sofrimento. Algumas das vítimas pareciam ter morrido instantaneamente, enquanto outras mostravam sinais de uma agonia prolongada. A carga do navio ainda estava intacta, congelada em seu lugar como se tivesse sido selada por uma força sobrenatural. O capitão Warren e seus homens rapidamente perceberam que estavam diante de algo muito além de sua compreensão, uma situação que desafiava todas as leis conhecidas da natureza e da navegação. Decidiram retirar apenas o diário de bordo como prova de sua descoberta extraordinária, deixando o resto do navio intocado. A atmosfera sombria e a sensação de estar na presença de algo antinatural eram tão intensas que nenhum dos marinheiros conseguiu permanecer muito tempo a bordo do Octavius. Eles retornaram rapidamente ao Harold, levando consigo não apenas o diário, mas também pesadelos que os perseguiriam para sempre. Quando a notícia do encontro com o Octavius chegou à Inglaterra, gerou uma tempestade de teorias e especulações. Os cientistas da época ficaram perplexos com a possibilidade de um navio navegar sozinho por tanto tempo, especialmente considerando as correntes marítimas complexas e os padrões climáticos imprevisíveis do Ártico. Alguns teóricos sugeriram que o navio havia ficado preso no gelo por anos, sendo libertado apenas por mudanças climáticas ou pelo movimento natural dos glaciares. Outros propuseram que correntes oceânicas específicas poderiam ter mantido o Octavius em movimento constante, criando uma rota circular que permitiu sua navegação contínua. Havia também aqueles que acreditavam em explicações mais sobrenaturais, sugerindo que o navio havia sido amaldiçoado ou que forças paranormais mantinham sua jornada eterna. Marinheiros experientes compartilhavam histórias similares de navios fantasmas avistados nos mares polares, criando uma mitologia rica em torno dos perigos espirituais da navegação ártica. Alguns pesquisadores questionaram a veracidade da história, argumentando que detalhes específicos pareciam fantasiosos demais para serem reais. No entanto, a consistência dos relatos e a reputação respeitável do capitão Warren emprestaram credibilidade significativa à narrativa. A comunidade científica da época debateu intensamente sobre os processos de preservação em temperaturas extremas, usando o caso do Octavius como um estudo de caso fascinante sobre os efeitos do frio na matéria orgânica e nas estruturas de madeira dos navios. O legado do Octavius transcendeu sua época, tornando-se um símbolo poderoso dos perigos inerentes à exploração dos mares polares e da fragilidade humana diante das forças implacáveis da natureza. A história influenciou gerações de escritores, artistas e cineastas, inspirando inúmeras obras de ficção que exploravam temas de isolamento, morte e mistério nos ambientes árticos. Para a comunidade marítima, o Octavius representou um lembrete sombrio de que mesmo os navegadores mais experientes estavam vulneráveis aos caprichos imprevisíveis do clima polar. A narrativa também levantou questões filosóficas profundas sobre a natureza da morte, a preservação da memória e o significado da existência humana em face da eternidade gelada. Muitos marinheiros começaram a ver o Ártico não apenas como um desafio físico, mas como um reino onde as leis normais da vida e da morte poderiam ser suspensas. O caso influenciou políticas de segurança marítima, levando a melhorias nos equipamentos de navegação polar e nos protocolos de emergência para expedições árticas.
Durante os séculos seguintes, numerosos exploradores relataram avistamentos de navios misteriosos, navegando sozinhos pelos mares polares, alimentando a lenda e mantendo viva a memória do Octavius. A história também se tornou parte integral do folclore marítimo, sendo contada e recontada em tavernas portuárias ao redor do mundo, sempre adaptada e embelezada com novos detalhes perturbadores. Mesmo hoje, quando a tecnologia moderna tornou a navegação ártica muito mais segura, o Octavius continua a simbolizar os mistérios não resolvidos dos oceanos polares e a capacidade da natureza de criar situações que desafiam nossa compreensão racional do mundo. A história do Octavius nos ensina que existem forças na natureza que transcendem nossa compreensão humana e que, mesmo nos tempos modernos, os oceanos guardam segredos que podem desafiar nossa percepção da realidade. Este navio congelado no tempo nos lembra da coragem extraordinária dos exploradores que arriscaram tudo para expandir os horizontes do conhecimento humano, mesmo sabendo que poderiam encontrar destinos além da imaginação. O mistério do Octavius permanece não resolvido, uma lenda que continua a fascinar e aterrorizar aqueles que se aventuram a contemplar os limites extremos da experiência humana. Se esta história despertou sua curiosidade sobre os mistérios dos mares polares, não esqueça de se inscrever no canal, curtir este vídeo e compartilhar com amigos que também apreciam narrativas extraordinárias que desafiam nossa compreensão do mundo.